O Vampiro da Paulista, relatos reais. Em um fim de tarde nublado na Avenida Paulista, o movimento frenético da cidade não parecia se dar conta de que algo sombrio se aproximava. As luzes dançantes dos prédios refletiam no asfalto molhado, mas a verdadeira escuridão estava escondida entre os sorrisos e risos das pessoas que passavam. Os boatos começaram a se espalhar, um ser misterioso estava rondando a área, e tudo indicava que ele se alimentava do medo das suas vítimas. As redes sociais estavam em polvorosa, com relatos de desaparecimentos e encontros inexplicáveis que deixavam todos em estado de alerta. Maria, uma jovem estudante de psicologia, decidiu que não poderia ficar de fora dessa história. Moveu-se rapidamente para a avenida, onde as pessoas clamavam por respostas e buscavam o que poderia ser a verdade por trás do chamado Vampiro da Paulista. E você, se estivesse na pele de Maria, teria coragem de investigar essa história? Comente aqui embaixo se você mergulharia de cabeça na busca pela verdade ou se preferiria se manter seguro longe do perigo. Ao chegar, Maria percebeu que a avenida estava diferente. As luzes, normalmente vibrantes e alegres, pareciam mais fracas. Juntou-se a um grupo de jovens que compartilhavam experiências. Eu vi uma sombra estranha pela primeira vez quando estava voltando para casa. Era como se alguém estivesse me seguindo, disse um rapaz. E o mais bizarro foi que eu dei uma olhada para trás e não havia ninguém, completou uma jovem. A sensação de que algo estava ali a me observar era insuportável. A cada relato, o mistério aumentava e Maria ficou fascinada pelo que poderia ser a verdade. Ela começou a gravar as histórias, mas não sem sentir a pressão do medo crescente ao seu redor. O grupo decidiu explorar um parque próximo à Paulista, o que acabaria por se tornar o palco de eventos que ninguém poderia imaginar. Enquanto caminhavam, os risos começaram a se dissipar e os olhares se tornaram mais alerta. Uma brisa arrepiante percorreu o lugar, e uma sensação de frio na espinha fez com que todos se entreolhassem. Foi então que Maria avistou uma figura ao longe, meio encoberta pelas sombras das árvores. Como uma boa investigadora, decidiu se aproximar, mesmo ouvindo vozes que a alertavam para não fazê-lo. Agora, pense rápido, você se aproximaria dessa figura estranha ou se afastaria? Dê um like se você tentaria descobrir mais e inscreva-se se achasse melhor ficar longe. Quem está aí? Maria gritou, tentando esconder o medo na voz. A figura não se moveu. Quando estava prestes a dar um passo, ela ouviu um sussurro. Não se aproxime, Maria. Ele não é o que parece. A voz parecia conhecida, mas antes que pudesse entender, a figura se virou. Era um homem com olhos penetrantes e um sorriso que revelava dentes afiados. Você está procurando respostas, não é? Disse ele, com um tom sedutor. O coração de Maria disparou. Você é o Vampiro da Paulista? Perguntou, sem pensar duas vezes. O homem soltou uma risada baixa e profunda, que ecoou nas árvores ao redor. Ah, vampiro, que nome fascinante. Mas e se eu dissesse que você me busca por motivos errados? Maria sentiu uma adrenalina. O que você quer dizer? Você deve ter notado que o que parece óbvio muitas vezes não é. As pessoas vêm até mim por medo e atração, mas meu poder não vem do que sou, e sim do que você teme. Enquanto dizia isso, o ambiente ao redor começou a mudar. As sombras pareciam dançar e girar, criando uma atmosfera de terror. O que você faria agora? Acreditaria nele e tentaria entender sua perspectiva, ou ficaria alerta e o confrontaria? Comente abaixo como você reagiria. Maria, agora empurrada por um misto de medo e curiosidade, decidiu que não se deixaria levar pelo terror. Você pode jogá-lo em cima de mim, mas eu não sou tão fácil de manipular. O homem ficou em silêncio, um pequeno brilho de surpresa percorrendo seu olhar. Esperava mais de você. Mas se você realmente quer saber, venha comigo, disse ele, apontando para uma entrada escura em uma área isolada do parque. Maria hesitou, mas a promessa da verdade a impulsionou em frente. Lá dentro, ela encontrou um espaço que parecia escondido das pessoas comuns. O homem virou-se para ela. A verdade não é o que você imaginava. As histórias que você ouviu estão distorcidas. E eu sou apenas um reflexo do que as pessoas querem ver. Você realmente me considera um vampiro? Perguntou, com um ar de desdém. A atmosfera estava pesada. Maria lembrou-se das histórias que ouviu e do medo que permeava a cidade, criando uma animação em seu peito de que aquelas narrativas tinham um fundo de verdade. Se você não é um vampiro, por que tantas pessoas têm medo de você? Porque eu sou o que elas temem ser. Eu sou o que você esconde dentro de si mesma. Com as palavras dele reverberando na mente,
Maria percebeu que o verdadeiro terror não estava na figura sombria na sua frente, mas no que cada um carregava dentro de si. Ela olhou para ele, com um tremor na voz, disse: "Então você só existe porque as pessoas lhe dão poder." O homem arqueou uma sobrancelha. "Exato. Elas me criam com seus medos e inseguranças. Sou apenas um reflexo da escuridão que habita em todos nós." Ciente de que o verdadeiro monstro poderia ser a própria mente humana, Maria decidiu se afastar. Com confiança, ela olhou nos olhos do homem e disse: "Eu não preciso do seu medo. Vou contar a verdade sobre quem você realmente é." Sem mais palavras, virou-se e saiu. A verdade é que, no final das contas, o vampiro da Paulista não era apenas uma lenda, mas uma personificação dos medos presentes na sociedade. Se você curtiu essa nova perspectiva dessa história intrigante, deixe seu like e se inscreva. O que se oculta nas sombras pode ser mais do que você imagina. O Vampiro de Niterói, o mistério sombrio. Era um dia quente de verão em Niterói, uma cidade que parecia tranquila à primeira vista, mas que escondia segredos obscuros em suas ruas. Nos anos 90, relatos começaram a surgir, alarmando a população. Várias pessoas desapareciam sem deixar rastros, e as histórias de um vampiro local logo tomaram forma. Aqueles que afirmavam ter visto a criatura falavam de um homem misterioso que rondava a cidade à noite, com olhos penetrantes e um sorriso que inspirava tanto medo quanto fascínio. Esses relatos chegaram a Marcos, um jovem estudante de jornalismo decidido a descobrir a verdade por trás da lenda. Intrigado pelas histórias que cercavam a figura do vampiro, decidiu que não poderia ignorar o fenômeno. Ele queria investigar os desaparecimentos e as testemunhas oculares e, se necessário, correr o risco para escrever a matéria que poderia torná-lo conhecido. Marcos começou sua investigação em um antigo bar da cidade, famoso por ser um ponto de encontro para os jovens e alvo de boas conversas. "Eu vi um cara estranho aqui ano passado, sempre usando um velho casaco e um chapéu", disse o barman, enquanto limpava um copo. "Ele pousava o olhar em mim como se soubesse de mim. Era meio perturbador." Com cada relato, a atmosfera do bar se tornava mais tensa. Os frequentadores começaram a sussurrar e a olhar pela porta, como se esperassem ver o tal vampiro a qualquer momento. E você, se estivesse no lugar de Marcos, teria coragem de investigar esse homem misterioso ou ficaria longe da história? Comente, sim, se você mergulharia na busca pela verdade ou se inscreva, se preferiria evitar o perigo. Marcos escutou e decidiu que precisava saber mais. Armado com uma câmera, passou a noite perambulando por ruas escuras, onde as luzes eram escassas e o medo parecia palpável. Assim, chegou a um parque, frequentemente mencionado nos relatos como um dos locais onde os desaparecimentos ocorreram. Ao caminhar, ele viu uma sombra se movendo rapidamente. Ele se escondeu atrás de uma árvore e observou. Com o coração disparado, viu um homem de cabelos longos e uma aura sombria, parado embaixo de uma lamparina. "Esse deve ser ele", pensou Marcos, intrigado, enquanto levantava a câmera para registrar o momento. Mas antes que pudesse tirar a foto, o homem se virou rapidamente e fixou os olhos em Marcos, que sentiu um choque de adrenalina. "Você me segue, não é?", disse o homem, com um sorriso que claramente não tinha boas intenções. "Está curioso sobre o que você não deve saber." Marcos, sem saber o que dizer, mordeu os lábios. O homem então começou a se aproximar. "Você não deve se atrever a me seguir. O que você acha que vai encontrar aqui? A verdade ou seu pior pesadelo? Agora, o que você faria se estivesse na pele de Marcos? Encararia o homem e perguntaria que verdades ele esconde ou tentaria fugir? Dê um like se você enfrentaria o desconhecido e inscreva-se se acha que é mais seguro sair correndo." Nesse momento, Marcos tomou coragem e confrontou o homem. "Quem é você? O que você fez com as pessoas que desapareceram?" O homem riu, mas havia uma tristeza subjacente em seu olhar. "As pessoas vêm até mim não por uma necessidade de sangue, mas pela busca de algo mais profundo, o que está além do medo." Marcos começou a entender que o vampiro não era apenas uma pessoa, mas um símbolo dos medos coletivos da sociedade. Decidindo usar isso a seu favor, ele perguntou: "Por que você faz isso? O que você ganha com o medo dos outros?" O homem olhou de maneira pensativa e disse: "Porque eu sou o dreno de seus medos, aquele que transforma sua humanidade em um espetáculo de terror. Depois de me conhecerem, as pessoas já não são as mesmas." Com a mente racing,
Marcos percebeu que a verdadeira batalha estava ocorrendo dentro da mente de cada um que cruzava com o vampiro. Mas para ele, isso também era uma oportunidade de ver o verdadeiro monstro. Ao retomar o controle, ele se afastou do homem, mas não sem antes desferir o último golpe. Posso fazer você desaparecer de uma vez, se você me deixar contar a verdade. O vampiro se calou, e por instantes, a tensão subiu como uma maré. Finalmente, o homem sussurrou: fuja, ou você irá se tornar o que tanto teme. Marcos virou-se e correu. A adrenalina tomava conta do seu corpo enquanto ele se afastava do parque. Ele sabia que tinha uma história a contar, uma verdade a revelar ao mundo. Ao voltar para casa, decidiu que não apresentaria o vampiro como uma criatura das sombras, mas como um reflexo do medo das pessoas. A verdade é que você pode ser o seu próprio pior inimigo, e a história do vampiro de Niterói é apenas um lembrete disso. Se você achou essa narrativa intrigante e reveladora, deixe seu like e se inscreva. O que se oculta nas profundezas da alma humana pode ser mais aterrador do que qualquer criatura da noite. O vampiro de São Paulo. As luzes da grande São Paulo cintilavam ao longe, mas uma névoa densa começava a envolver a cidade, obscurecendo os rostos dos que a percorria nas horas mais sombrias. O que deveria ser uma noite vibrante se tornava cada vez mais opressiva quando rumores sobre um vampiro começaram a circular pelas redes sociais. Ele, que se alimentava do medo e da vida de suas vítimas, parecia mais real do que qualquer lenda urbana que já havia assolado a cidade. Ana era uma estudante de jornalismo, conhecida por sua determinação inabalável e sua curiosidade insaciável. Desafiando todos os avisos dos amigos, decidiu que ela mesma investigaria as histórias que permeavam os becos escuros da cidade. Com sua câmera e um gravador em mão, ela se dirigiu ao local onde várias das supostas vítimas haviam sido vistas pela última vez. E você, teria coragem de seguir Ana nesse caminho sombrio? Comente aqui embaixo se você enfrentaria o medo ou se ficaria longe. Não esqueça de se inscrever, porque a jornada de Ana está só começando. Ao chegar em um beco estreito, o que se via era uma atmosfera pesada e um silêncio aterrador, quebrado apenas pelo som de seus próprios passos ecoando nas paredes. Ana percebeu que tinha algo nesta noite que não se sentia certo. À medida que ela se aprofundava mais nas sombras, começou a ouvir sussurros, como se ela mesma estivesse sendo observada. Ela apontou sua lanterna em direção à parede e notou marcas insólitas. Alguns diziam que eram runas ancestrais, outros apenas rabiscos de alguém que tinha enlouquecido. Mas, antes que pudesse continuar sua exploração, um tremor percorreu o chão sob seus pés, e uma risada baixa e distorcida ecoou ao redor dela. Desconcertada, Ana decidiu voltar, mas, ao se virar, viu uma figura alta e sombria se aproximando. Mal conseguiu distinguir seus traços no escuro, mas sentiu seu terror ser amplificado pelo desconhecido. Com um impulso radical, Ana correu para uma porta ao fundo do beco, buscando abrigo. Todos os instintos lhe diziam para não abrir a porta, mas o desejo de escapar da figura a impeliu a agir. Agora, pense rápido, você abriria a porta ou tentaria se esconder no beco? Dê um like se você abriria a porta ou inscreva-se se acha que se esconder seria a melhor opção. Ela abriu a porta e teve um vislumbre de um salão repleto de velas acesas, todas iluminando quadros de pessoas que pareciam observar todo o movimento. No centro, havia um altar de pedra coberto de flores murchas e um círculo de frascos de vidro. Ana se perguntou se aquilo era uma armadilha ou um santuário, mas enquanto pensava, a porta se fechou atrás dela com um golpe ensurdecedor. Uma voz suave e encantadora começou a ecoar pelo salão. Você não deveria ter vindo aqui, minha querida, disse a voz. Ana virou-se rapidamente. Para sua surpresa, a figura sombria na verdade era uma mulher, pálida como a lua, com olhos hipnotizantes. Eu sou a guardiã deste lugar sagrado. E você, Ana, foi escolhida para um propósito maior. Você acredita que Ana deve confiar nessa mulher misteriosa? Comente se você acha que ela deve seguir adiante ou deixe o like se ela deve tentar sair imediatamente. E se inscreva para acompanhar essa aventura. A mulher, percebendo o dilema de Ana, continuou: existem segredos aqui que você jamais imaginou. Os vampiros de São Paulo não são como os antigos livros descreveram. Eles não procuram apenas sangue, mas se alimentam dos medos que vocês carregam. Uma onda de energia percorreu o corpo de Ana, e algo dentro dela se despertou. Sem aviso, outra forma surgiu na entrada do salão. Era um homem alto,
com um paletó negro e cabelos desgrenhados que parecia irradiar uma aura de poder. Ele era o vampiro de São Paulo, e seu olhar penetrante fixou-se em Ana. Você não deveria estar aqui. Meu domínio não é um lugar para curiosos. Ana começou a recuar, mas a mulher guardiã interrompeu. Liberte-se da sua incerteza, garota. Você pode escolher o lado da luz ou se entregar à escuridão. O vampiro sorriu, e a atmosfera se tornou pesada com o peso de suas palavras. Nesse momento, o que você faria? Escolheria o lado do vampiro ou do guardião? Se você acha que trairia o vampiro, dê um like. Se prefere o guardião, inscreva-se. Se você escolheria a luz, comente aqui embaixo. Ana decidiu confiar na mulher. Estou com você, exclamou, e ao fazer isso, o vampiro rosnou, revelando caninos afiados. Ele não estava preparado para a força que se ergueu de seu interior. Ao dizer isso, Ana percebeu que, ao invés de se sentir aterrorizada, sua coragem crescia. O vampiro avançou, mas Ana se lembrou de um trecho que havia lido em um livro de mitologia. A luz queima mais intensamente na escuridão. Com um movimento rápido, ela começou a lançar palavras de proteção que lembrava. Luz vibrante irrompeu de suas mãos, iluminando toda a sala. O vampiro hesitou e começou a gritar. A luz ardia e queimava sua essência. Com a energia crescendo, Ana notou que a mulher guardiã estava fazendo o mesmo. Mas, de repente, o vampiro desferiu um golpe rápido. Em um movimento traiçoeiro, mudou a direção do seu olhar para Ana, fazendo-a hesitar. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Você acha que o vampiro estava tentando controlar Ana com seu olhar? Comente abaixo se você acredita que isso é possível. E se acha que isso não é possível, deixe apenas o like. Não se esqueça de se inscrever para ver o desfecho dessa luta. O vampiro então sorriu. Você realmente acredita que tem o controle? O que parecerá óbvio pode ser uma ilusão. E antes que Ana pudesse processar, a mulher guardiã começou a desaparecer em uma névoa, apenas perguntando: você estará pronta para o que vem a seguir? Ana percebeu, horrorizada, que a mulher guardiã tinha sido uma armadilha, um reflexo de suas próprias esperanças e medos. O vampiro, utilizando isso a seu favor, provavelmente alimentava-se não apenas de seu medo, mas de seu desejo de acreditar no bem. Ele riu, quase triunfante. A verdade que ela imaginava era sempre mais confusa do que qualquer lenda poderia enganar. Com um frenesi inesperado, Ana lançou a luz com força total, lembrando-se das palavras que se tornaram pura intenção. A luz envolveu o salão, fazendo o vampiro gritar e recuar. Em um instante, a escuridão começou a dissipar, e Ana encontrou seu caminho para a saída. Ao cruzar o limiar e deixar o casarão, a neblina espessa se desvaneceu atrás dela, e os ecos das risadas foram substituídos por um profundo silêncio. Ela havia quebrado a maldição que assolava a cidade, mas não sem uma última mensagem ecoando em sua mente. Cuidado com o que você deseja. O que parece óbvio pode ser a armadilha mais traiçoeira. Se você achou que essa batalha foi impressionante, deixe seu like e inscreva-se. Sempre há mais histórias para explorar, e o que se esconde nas sombras pode estar mais perto do que você imagina.